Só que a palavra de Deus diz que quando um descia, não tinha homem algum que ajudava ele. Nessa noite, fala para o teu irmão aí: você pode me ajudar a descer nesse tanque? Você pode? Mas como? Dando glória para Deus aí. Dando glória. Ficando ligadinho, não olhando para o lado do seu irmão, mas entendendo que o próprio Deus vai apresentar para você nessa noite de maneira sobrenatural. Oh, aleluia. E ali, os outros estavam ali, doentes, esse homem. Estava ali doente. A Bíblia não relata qual era a enfermidade dele. Muitos dizem que era a obesidade, né? O leito. Muitos dizem que poderia ser um homem que morto, paraplégico, morto do pescoço para baixo. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Mas também não precisamos saber a doença dele. Precisamos saber que ele esperava algo. E hoje na nossa vida não é diferente. Muitos que estão aqui estão esperando algo da parte de Deus. Muitos estão esperando uma porta aberta, muitos estão esperando uma cura, muitos estão esperando a libertação de um esposo, esperando a libertação de um filho, até mesmo vieram somente para ver que muitos também são espias. Muitos só vieram para enxergar, para saber, para entender, ou até mesmo, aleluia, para ver, olhar para o nosso pastor. Eu quero te dizer nessa noite uma coisa muito importante da parte do meu Senhor Jesus. Por mais que você esteja aqui, eu não sei uma forma que tu está, mas entenda uma coisa: o Senhor Jesus te trouxe aqui para te dar uma grande vitória. Porque estando no tanque, não precisava descer no tanque, né? Se era um lugar de agitação, o anjo descia. Só o anjo descer quem crê, quem tem fé, até a orla do vestido cura, até o vento, até a sombra do Senhor cura. E se quando o pastor, qualquer um missionário, qualquer um que fala assim: Jesus está aqui, eu quero nem quero chegar, mas eu quero entender que eu estou recebendo a minha porção dobrada. E quando Jesus está no negócio, não tem ninguém que impeça da tua vitória. Impede da tua vitória. E ali, louvado seja o nome do Senhor, a porta, as ovelhas, próximo à porta das ovelhas. É uma palavra que a gente, muitas das vezes, a gente não queremos falar sobre ovelhas, sobre separação de ovelha. Deus, muitas das vezes, Ele nos traz nesta porta, Ele nos leva até mesmo numa porta para nos separar. Aleluia. Para nos entender, para que nós venhamos entender que Ele quer que nós venhamos estar purificados para entrar nessa porta. Mas, irmã Maria, por quê? Aleluia. Deus separou a mim e a você, aleluia, para entrar naquele céu de glória e de luz. E para muitas das vezes entrar nesse céu vai ter que ser separado. Não tem que ter mancha. Aleluia, não tem que ter marca. Mas, irmã Maria, eu tenho marca nos corpos, eu tenho mancha. Mas a gente não está falando dessa mancha, nós estamos falando de uma mancha espiritual. Uma mancha que muitas das vezes nos impede de chegar até Deus, de receber a nossa vitória. Eu estava vindo aqui semana passada que eu vi o pastor em cadeira em cadeira, sendo usado pelo próprio Deus, porque para mim ele foi usado pelo próprio Deus. Ele não sabia o que eu estava passando. Aleluia. E muitos, aleluia, vim para enxergar isso. Mas se Deus, aleluia, usar o nosso pastor para você, e você não tiver zelo a receber, você não vai receber nada. Sabe o que significa? Que tu precisa arrancar essa mancha aí que tem impedido de você receber a tua vitória. Não adianta. Não adianta estar na porta perto de entrar se você não consegue entrar porque você não está, não tem posição de receber nada.
fazem. Mas nós temos já um sangue carmesim que nos purifica de todo pecado. O próprio Deus, né? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então Deus, ele está falando. A Bíblia fala assim também: o que eu faço hoje, só amanhã não entenderás. Só amanhã tu vai entender o que eu estou fazendo hoje. Aleluia. Só amanhã. Oh, glória. Tem uns até que duvida. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está aqui se apresentando para você. São muito poucos lugares, pastor, que eu vejo isso. Não estou exaltando ele, não. Estou exaltando Deus que está na vida dele. Muito poucos lugares que Deus se apresenta. E esse homem, no tanque de Betesda, ele poderia, aleluia, se apresentar para muito, mas havia uma multidão de muitos doentes. Mas ele também não podia se apresentar aqui e falar assim: eu sou Jesus, porque a multidão de pessoas aqui naquele lugar ia comprimir, ia matar ele, ia sufocá-lo naquele dia. Porque onde há multidão, todo mundo quer tocar, todo mundo quer chegar perto. Jesus, ele não vai chegar para você e vai falar assim: eu sou Jesus. Mas vocês vão entender que ele é Jesus na vida de vocês. É vocês que têm que perceber a presença dele. Porque se você não buscar a presença dele, não entender que ele está falando contigo, você não recebe nada. Não vai ter nada. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 14, aleluia, desse João 5, ele fala assim: vai. Deixa eu ler. Estou tirando o óculos, porque esse óculos é meu. Estou sem óculos, é uma coisa linda, sabe, pastor? Aí óculos emprestado é uma coisa linda. É a mesma coisa que Bíblia. Bíblia é coisa articulação. Quando você pega emprestado com o irmão, você não sabe onde você está. Eu sou assim, a minha Bíblia é bem diferente de todo mundo. É a mesma coisa, mas é toda marcadinha, boa, né? Essa que é boa. Aleluia. No versículo 14 diz assim, ó: depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais para que não suceda alguma coisa pior. Muitas das vezes nós viemos, aleluia, queremos algo do Senhor, nós pedimos algo ao Senhor, mas nós não queremos reconhecer os nossos erros, as nossas problemáticas, né? Receber o milagre do Senhor, nós precisamos estar entendendo quem Ele é. E muitos não sabem quem Ele é. Ele é o Deus que curou, aleluia, fez vários milagres. Vários. Um deles, esse daqui. Um deles. Quando Jesus se apresentou para esse homem, esse homem não conhecia quem era Jesus. Ele sabia. Ele sabia que ali a água era agitada toda vez que o anjo era agitado, ele descia. Mas nessa noite você conhece ao qual Deus que você veio buscar nessa hora? Você sabe que Ele pode fazer coisa sobrenatural na tua vida, basta você crer. Aqui Ele falou: vai e não peques mais. Receber milagre de Deus é bom, mas fazer a vontade de Deus é melhor ainda. Aleluia. Fazer a vontade de Deus. Aí eu venho lá atrás entender que esse homem, aleluia, ele estava naquele leito por causa de quê? Por causa de uma enfermidade devido ao pecado. Aleluia. E a Bíblia fala o quê? O salário do pecado é o quê? E muitas das vezes nós não queremos arrancar nossas unhas que está inflamada, aleluia, para ser cicatrizada, não, porque a unha, se arrancar nossas unhas, dói muito. Se nós não queremos tomar posse do milagre, porque nós não queremos se consertar com Deus, nós não queremos fazer aquilo que Deus manda. É muito bom vir num culto desse, receber a vitória.
Mas eu, para tomar posse, eu preciso me consertar de tudo que está na minha vida, que tem escapado, que está me atrapalhando. Eu venho aqui louco. Eu hoje, olha, em muitos lugares da minha igreja, muitos louvam, acham que porque cantam muito bonito, ou porque pregam muito bonito, está santo. Não. Deus quer muito mais disso tudo. Deus quer muito mais de você para fazer um milagre. Mas irmã Maria e seu Barganha, não. Deus quer um templo limpo e purificado para ele habitar e fazer algo de sobrenatural. Muitas das vezes, quando nós falamos de templo de casa, as pessoas pensam logo que é a nossa casa, é nosso quarto, nossa sala. Não, Deus está falando nessa noite que precisa de limpeza, purificação dentro da nossa casa para recebermos o milagre total da parte do Senhor. Claro que crente tem luta. Tem luta. Nós vamos ser provados e aprovados pelo Senhor Jesus. Nós vamos ser provados sim. Porque não tem nenhum discípulo na Bíblia que não passou por grandes provações para receber a vitória. Aleluia. Não tem um discípulo que possa dizer: ele nasceu, ele viveu no berço de ouro, recebeu a vitória e foi para o céu. Não. Todos tiveram que conquistar a vitória perante o Senhor Deus. E todos nós não somos diferentes. Lá em Tiago 4,7 diz assim: ó, sujeitando a Deus, antes que o diabo ele fugirá de vós. Sujeitarmos a Deus a cada dia, se prostrarmos a cada dia, para que o Senhor venha habitar na nossa vida, para que o Senhor venha fazer uma obra completa no nosso templo, no nosso templo. E o Senhor está de volta, está batendo. O Senhor está de volta. O Senhor, ele quer um templo limpo, lavado. Ele quer santificação. Qual na palavra ele diz: sem santificação ninguém? A cada dia mais. E nessa porta aqui, quando fala porta das ovelhas, interessante que eu lendo um pouquinho mais, as ovelhas, os outros iam, levavam o rebanho, né? Todas as ovelhas levavam os pastores. E elas passavam por um lugar muito pequeno. O livro do Estativo mostrava isso. Uma portinha muito pequena que só cabia ovelha. E ali ficava 4 ou 5 do outro lado, olhando, reparando, virando as ovelhas, para ver se aparecia alguma coisa que impedisse dela ser separada para o sacrifício. Na nossa vida não é diferente, não. A porta é estreita, muito estreita. É, pastor? Muito estreita e muito baixinha. Não pensa você que você vai levantar dois varões. Varão ele é altão. Ele, para passar nessa porta, ele vai ter que descer muito. Tem que descer muito para passar na porta. A porta é muito estreita. E quando chega do outro lado, a ovelha era revirada de cabeça para baixo. O que significa isso? Tu vai passar pela porta, vai ser estreita, ainda vai ser revirado de cabeça para baixo, para entrar no céu de luz com o Senhor. De que eu saio quando me convidai? Você vai ter que entrar. Não adianta. Então essa porta das ovelhas dessa noite, Deus também está trazendo para você. Receber a cura é bom, receber milagre é bom, mas receber o céu de luz, a promessa de salvação é melhor ainda. E essa porta você precisa passar. Não seja espectador, mas seja servo do Deus Altíssimo. Servo daquele que te chamou dentro do ventre
espere que a água seja agitada. Não importa como você não está sentindo. Se você está sendo lavado, recebeu a vitória dele, recebeu a cura. Mas o principal é receber a salvação de Cristo Jesus. Nós vamos sempre ter alguns profetas na face da terra. Claro, é difícil de encontrar. É difícil. Mas temos que entender que quando Deus chama um homem ou mulher para o negócio, não é só para ser curado carnalmente. Deus nessa noite Ele diz que Ele quer curar você não somente carnalmente, mas espiritualmente. Ele quer tirar todas as manchas, aquilo que tem afetado o teu coração, a tristeza do teu coração, aquilo que tem te entristecido dentro do teu lar, aquilo que tem feito, aleluia, você parar com muito pouco, uma calúnia, uma decepção. Entenda que o Senhor, Ele, aleluia, mesmo passou por todas as decepções da face da terra, mas Ele conseguiu passar. Ele disse assim: olha, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci. E tu também vai vencer, porque tu és chamado e escolhido do Senhor. Aleluia. E eu queria dizer nessa noite: a porta é estreita, mas está aberta. Quem quer ser revirado por Jesus não mais saber que lá na frente vai ter a salvação? Quem quer ser tratado pelo Deus Altíssimo e entender que Deus está aí e quer ter um particular contigo? Que Deus separou você, aleluia, não foi somente para ser curado nesse tanque, aleluia, mas sim para ficar em pé, para ver a salvação que vem do alto céu. E Ele é Cristo, que vive e que reina para todo sempre, né? É o Senhor dos Senhores. E nessa noite, aleluia, eu sei que já são 9 horas. É assim eu espero que o álcool não me tornando agora já. Tem mais? Glória! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente fica preocupado, porque na minha igreja a gente fica meio preocupado, sabe, pastor? A gente fica meio preocupado. Meu pastor, às vezes, quando a gente está pregando, ele olha para a nossa cara e chega. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho algo da parte de Deus para falar nessa noite. Se você quiser, aleluia, mergulhar nesse tanque, o Senhor está te chamando hoje, convidando. Ele está te convidando para você mergulhar nesse tanque. Aleluia. E te digo que não é um tanque, aleluia, que a gente só é só uma pessoa, não. Você pode entrar 4, 5, 6, quem quiser nessa noite, porque as portas estão abertas. E a porta é estreita, aleluia. Mas cabe 2, 3, 4, 5. Basta você querer. E hoje Deus fala que hoje Ele está tirando manchas daqui do coração. Quando Ele chamou aqueles 12 discípulos não eram perfeitos, não. Era? Não. Mas eles entenderam que tinha um chamado de Deus, cada um tinha sua promessa de vida. E aqui nessa noite eu vejo
tudo que eu fazia, coisa forte, né? Coisa muito forte. E ali, passou-se um tempo, tive a minha filha nasceu perfeitinha, muito bonita. Uma certa vez eu passei na rua, uma serva de Deus chegou para mim e falou assim, ó, vou eu tocar naquilo que você mais ama. Aí eu falei assim, ó, deve ser meu marido. Na época eu era a única pessoa que conhecia meu marido, né? Tinha 2 filhos, mas eu não entendi porque eu tinha 2 filhos. Ele falou, a pessoa que você mais ama. Eu tinha 3 filhos, não ia tocar nos meus filhos, seria meu marido. Eu não liguei e falei assim, e também eu falava assim, Deus é amor. Mas tem detalhe, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Eu comecei a deixar pra lá, comecei a viver minha vida, e comecei para carnaval, comecei a fazer o que eu queria, sabe, pastor? O negócio era bonito. Comecei a me prostituir, porque me achava gostosona, apesar que bonita eu sou, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, ninguém me tira disso. Linda eu sou, vocês também são lindos de Jeová. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E aí, o que acontece? Meu Deus, por misericórdia da minha vida, da minha alma, que a obra é grande, Deus está falando com alguém essa noite. Amém? Amém. E aí o Senhor, Ele falou assim, eu tenho que trazer a minha filha. Não preciso obra grande na vida dela. E minha filha, quando chegou o aninho, minha filha bonita, fiz aniversário de 1 ano, tudo bem, foi aquela festa. Passou-se um mês, minha filha começou a dar uma crise convulsiva do nada. E minha filha deu a primeira crise, segunda crise. E eu levei ela para tudo quanto é lugar. Se eu te dizer que eu levei até no Espiritismo, aqui conhecendo Jesus, eu levei. Não deixei entrar, porque na memória o Senhor me deu aquele achava assim, não quero que você faça isso. Eu voltei, tirei ela lá de dentro, saí chorando. Levei ela para a missa lá dentro, levei ela para tudo quanto é lugar. E certa noite dentro de casa, ela passando muito mal, e eu tive que convidar 2 irmãs que eu falava assim, ó, eu não quero ser igual a essas irmãs. E convidei essas irmãs lindas, porque hoje as minhas irmãs de Cristo são lindas. Lindas e ungidas. E essas 2 irmãs, o nosso irmão lá, foi lá em casa, eu 11 horas da noite, fui lá correndo, gritando, minha filha dando crise convulsiva, não, manifestada pelo diabo. E quando chegou no quarto, eu estava na varanda, minha filha não comia mais há 4 dias, não fazia mais nada, estou correndo por causa da hora, e minha filha não comia mais nada, e minha filha não fazia mais nada, e ela, certo dia, ela começou parou, ficava só olhando para minha cara, eu tive que chamar 11 horas essas 2 irmãs. Quando elas chegaram dentro da minha casa, minha filha que não andava mais, eu botei no chão, ela só ficava agarrada em mim, falando assim, olha, o perro está comendo você, o perro está comendo minha mamadeira, não quero. Toda vez que ela pegava a mamadeira, ela dizia que o perro estava comendo. Ela não comia mais nada. E quando chegou, as irmãs aí começaram a orar, minha filha que sabia andar, saiu correndo no quarto, quando chegou no quarto, subiu em cima da minha cama e falou assim, olha, aleluia, vou eu te matar, vou eu comer tua família toda, vou eu destruir a tua vida, porque se você não quer servir o homem de branco, você vai me servir, eu direto lá no inferno. Foi? E ali, aceita. As irmãs, Maria aceita Jesus como Salvador, pede perdão. Eu falei assim, questionei, falei assim, e dura de coração. Mas eu sabia os milagres que Deus tinha feito na minha vida, eu sabia que o profeta estava falando comigo, eu sabia que Deus era Deus. E aí eu tive que render, tive que descer, me ajoelhar e falar, Senhor, eis-me aqui, faça a sua obra completa na minha vida. E as irmãs oraram, arrancaram os brinquedos que tinha dentro do quarto, arrancaram os quadros que eu tinha ganho de um pai de santo,
uma semana depois. E 6 meses se passaram. A minha filha deu 25 crises compulsivas num dia só. Vocês sabem o que é isso? Eu daqui, no Gradinho, até a ilha do governador, com a minha filha no braço morta. Quando chegou lá dentro daquele hospital, aleluia, o doutor falou assim: fica do lado de fora, mãe. Minha filha com 1 ano e 8 meses. Fica do lado de fora, que a sua filha já está morta. A gente vai tentar reanimá-la. Nada da minha filha levantar. Aí me lembramos do Deus de Israel, de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. E ali do lado de fora eu comecei a chorar: Senhor, sim, Senhor é Deus, cura minha filha, tu me deste, Senhor é minha, então tu me traz de volta. E a minha filha ali passou meia hora, aleluia, veio uma enfermeira, acho que Deus já sabia o negócio, trouxe uma enfermeira assembleando daquela, sabe, igual aquela dali mesmo. Aí falou assim pra mim, o médico veio primeiro e falou assim: olha mãe, a tua filha voltou a viver. Deu um grito alegre e falou assim: só tem um negócio, a sua filha vai ficar especial, a tua filha, aleluia, ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai comer, ela vai vegetar, e ela não pode tomar um esbarrão na cabeça, porque ela não vai sobreviver a um esbarrão de fogo, porque o cérebro dela parou. 17 mil neurônios pararam no lado do controle motor, sua filha não vai fazer mais nada. Para uma criança que nasceu perfeita, 1 ano e 8 meses, e eu comecei a chorar: Senhor, tu me deste ela perfeita. Aí essa serva de Deus veio por trás e falou assim: mas tem um negócio que Deus manda te dizer. A tua filha vai ficar curada através do teu caminhar. Irmãos, naquela hora eu vi o bálsamo de Deus na minha vida. E ali o Senhor entrou dentro de mim de uma tal maneira que eu comecei a entender que sem Jesus não dá. Aleluia! Que tudo que eu fazia era em vão. Que eu era somente uma pessoa que ia e vinha, escutava profecias, pegava a vitória e voltava e fazia as mesmas coisas. E eu não era nada sem Jesus. E de lá para cá eu comecei a tomar posse daquilo que Deus queria na minha vida. Entrei para uma igreja dentro, congreguei, e em 1 mês o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E uma semana o Senhor ele já estava tratando da minha vida. E fui levantada dentro do meu lar durante 6 anos, guiando culto, ao qual Deus que guiava através de mim, dando direção. E hoje estou aqui para contar esse milagre. E para vocês entenderem que Deus faz, aquela menina que Deus falou que não ia andar, não ia enxergar, não ia falar, não ia nada, ela está ali sentada, olha. Aquela criança de preto que está sorrindo ali, olha. Esse aí é o milagre do meu Deus na minha vida. Realmente ela é especial. Realmente ela não sabe ir na esquina. Realmente ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Realmente ela não fala coisa, muitas das vezes com coisa. Mas uma coisa ela sabe: glorificar o nome do Senhor e louvar a Deus. Ela não curiosa, maravilhosa lá. Sabe o que Deus quer na sua vida? Que você esteja ligado, e ela é mais ligada muitas das vezes do que eu. Ela louva louvores lindos que nem eu sei louvar. Hoje, quando nós viemos pelo carro, ela falou assim para a nossa pastora Tânia: vamos dar um glória, hoje nós vamos dar um glória. E toda vez que ela quer ir para cá no seu, ô mãe, a gente não vai dar uns glória hoje não. Eu falo assim: acho que hoje não vai dar para dar glória não. Então mãe, vamos dar glória aqui dentro de casa mesmo. Ela mesmo faz o culto dela. O que eu quero falar nessa noite? Não
seja só assistente. Não venha somente, aleluia, para receber, aleluia, milagres. Mas receba isso aqui, ó. Regressai. Aleluia. Coma mais a palavra. Deixa o Espírito Santo de Deus te mover nessa hora. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te mover, deixa Deus te tocar, deixa Deus fazer. Porque o tempo é findado. A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor está aos portas, está batendo. E é momento de abrir essa porta e deixar ele entrar. É momento disso. E eu fiz tanta coisa e foi necessário tocar naquilo que eu mais amava. Mas eu não Maria, Deus é ruim assim, não, ele é bom. Sabe por que ele é bom? Porque ele sabe muito bem que se ele não tocasse, eu não estaria aqui hoje pregando para você e falando do amor de Cristo. Eu estava lá fora, né, irmã? Me achando linda de bonita, me achando, se achando. Porque sem Deus eu nada sou. Mas eu quero te dizer uma coisa: se tiver alguém que hoje quer estar nessa água, quer receber esse milagre do Senhor, vem aqui na frente receber esse milagre. Não fica aí só esperando, não. Vem aqui, vem receber esse milagre. Eu queria louvar um hino. Não sou muito levita, não. Minha avó não é aquela coisa, uma Cassiane. Mas eu louvo o Senhor. E nessa letra você medita. Não medita na voz não, porque você pode ficar triste, mas medita na letra. Amém? E eu deixo de falar uma coisa. Depois desse processo todo, o Senhor me botou um trabalho de libertação na mão. Eu dirigi quase 8 anos. E eu me esperei muito nele. Porque o meu ministério, o Senhor ia lá, buscava as pessoas através da minha vida, e era assim. E eu quero dizer uma coisa para o pastor: Deus ainda vai fazer muito maior. Deus vai abrir porta, romper porta onde não tem porta pela tua vida. Deus, Ele vai salvar multidões através da tua vida ainda. A Bíblia diz: envergonhado e confundido com todos aqueles que contendem contra ti. Ele é churioso, Deus tem algo de muito grandioso para colocar nas tuas mãos. Recebe aí, toma posse. Deus diz assim: há um rebanho separado. Esse não, hein? Não é que não, hein? É. Nunca foi que não. Há um tempo maior. E esse tempo, a gente diz que coxos, mancos reciclados. Coxos, mancos reciclados. E aqueles que são ovelhas, toda machucada, rastejando. Deus vai trazer a tua mão para ser tratado. Porque Deus nessa noite diz que colocou um amor imensurável dentro do teu coração. E Ele está derramando sobre ti essa noite. Eu posso ver as vestes mudar. Eu posso ver que Deus está dando no teu coração, tirando uma tristeza, uma preta, uma palavra. De Deus de ti, quando aquele povo de Israel, aleluia, falou assim: cercar as muralhas, ele queria derribar. Ó, ele falou o quê? Vai as cornetas na frente, não foi? Depois falou o quê? O povo vai atrás, né? Cada departamento no teu lugar. Assim Deus manda dizer: cada departamento no teu lugar. 7 voltas. Ó, dá 7 voltas. Mas ele não falou para gritar nas 7. Ele falou o quê? Grita na última vez. Porque quando você gritar, a muralha vai cair por terra e Deus vai te exaltar. Chico,
paz de Deus, o refrigério, o renovo, a restauração, a cura, a libertação. Verás tudo que houve, amado. Vamos clamar. Deus, eu não consigo ficar. Que tempo gostoso.